Para quem não me conhece, meu nome é Gil e o resto não interessa. Eclesiastes capítulo 5, nós temos 20 versos e nós vamos dividir aqui 3 partes, do 1 ao 7, do 8 ao 15 e do 16 ao 20, com algumas reflexões. Nós vamos destacar algumas coisas porque, dentre os comentaristas e especialistas nos livros poéticos e sapienciais da Bíblia, no caso Eclesiastes está incluso, eles dizem que Eclesiastes está entre os primeiros livros mais difíceis de entender da Bíblia, o livro de Eclesiastes. Apesar de ter sido um livro escrito para pessoas lerem e entenderem a vontade de Deus, para captarem o que é a sabedoria e como viver de forma sábia, parece que o seu escritor, ele usou palavras muito profundas, reflexões muito altas, que na primeira leitura você não consegue entender, alcançar o que este sábio homem estava querendo dizer. No primeiro capítulo diz que o escritor deste livro, ele era rei, era filho de Davi, era um homem muito sábio, e a maioria esmagadora dos estudiosos afirmam que quem escreveu Eclesiastes foi o rei Salomão. Eclesiastes, Provérbios e Cantares. Eu achei um estudioso dizendo que Cantares, Salomão escreveu ainda muito jovem, apaixonado por uma mulher, falando de amor, de relacionamento, da vida a dois, uma coisa linda. Ele fala, ela fala, aquela coisa linda, apaixonado, um se declarando para o outro. O tempo passa, Salomão começa a escrever outras coisas. No meado da sua vida, ele conclui o segundo livro, que é o livro dos Provérbios. Milhares de provérbios ele registra. No livro de Cantares de Salomão, ele celebra o amor, o relacionamento, o casamento, a vida a dois. No livro de Provérbios, ele celebra a vida daqueles que fazem escolha certa do jeito que Deus quer para desfrutar o que Deus tem para oferecer. Ele fala da sabedoria de uma forma maestria, maravilhosa, esplêndida, e no fim da sua vida, ele bem perto de morrer, ele resolve escrever 12 capítulos, olhando para o passado, para tudo que ele passou e viu, e ele diz: é vaidade, é ilusão, é tudo passageiro, como correr atrás do vento. E esse texto de Eclesiastes é um texto como alguém que reuniu uma assembleia para falar de uma vez por todas o que é uma vida de sabedoria e o que é uma vida de tolice. É para explicar a diferença entre o sábio e o tolo, entre aquele que sabe fazer o que é certo e aquele que sabe fazer o que é errado. Um menino, ele pode ser sábio e ele pode ser tolo. Um jovem, ele pode ser sábio e ele pode ser tolo. Um idoso, um adulto pode ser sábio e pode ser tolo. E ele passa todos esses capítulos trabalhando esse contraste entre o que é ser tolo e o que é ser sábio. Se você perguntar a quem está do seu lado, você é tolo ou você é sábio? A pessoa vai dizer assim: eu sou sábio. Mas uma vez lendo esse texto agora, nós vamos passar em revista quem é tolo e quem é sábio. E se você for sincero, você não só vai ficar quieto agora, como eu pedi, 1 minuto. Você vai parar para refletir, porque aqui não é um lugar de sentir, aqui é um lugar de refletir. Algumas pessoas procuram o templo, procuram esta casa denominada de casa de Deus para sentir, para receber.
para poder receber uma injeção de ânimo para prosseguir na vida. Mas desde o primeiro templo que foi construído por Salomão, a casa de Deus é um lugar de reverência, é um lugar de reflexão, é um lugar de aprendizado. Aqui é a escola de Deus, aqui é o quartel-geral dos soldados de Cristo que vem se armar para a batalha da vida semanal, mensal e anual. Aqui é lugar de preparar soldados para a batalha da fé. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Para introduzir, quero dizer isso, eu irei utilizar a versão de João Ferreira de Almeida, que é denominada de corrigida e fiel. E outros irmãos podem usar outra referência, porém, essa referência pode ter algumas palavras diferentes. Eu vou ler de primeiro, de 1 ao 7, e o cenário aqui é o cenário no templo. Como ser sábio e como ser tolo no templo. E quando você entra aqui e quando você sai, você só pode ser tolo ou sábio. Não tem ninguém em cima do muro. Diz assim o texto sagrado: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegasse para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois eles não sabem que isto faz mal. Não te precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, sem pressa, porque Deus está no céu e você está aqui sobre a terra. Assim, sejam poucas as tuas palavras, porque da mesma forma que da muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo vem na multidão das palavras. Quando a Deus fizeres um voto, olha, não tardes em cumpri-lo, porque Ele não se agrada de tolos. O que você votar, você tem que pagar. Melhor é que você não faça votos do que fazer voto e não cumprir. Verso 6: não consintas que a tua boca faça pecar o teu corpo, nem digas diante do anjo que foi só um erro. Por que razão Deus se iraria contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? 7: porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também na multidão de palavras, porém você deve temer a Deus. Depois vamos adiantar, mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos fazer uma exposição breve deste capítulo 5, nessa busca da diferença entre o sábio e o tolo. Você já ouviu falar daquela expressão: a mulher sábia edifica a sua casa? O homem também, a criança também. A criança sábia edifica bem a sua escola. O homem sábio mantém bem o seu salário, o seu sustento e as suas escolhas. O pregador, o cantor, o porteiro, o diácono, quem toca, quem canta, quem ministra, todos precisam da sabedoria para fazer com excelência, para fazer de forma prudente, de forma proveitosa a obra que lhe foi confiada. Coisas que a gente tem que fazer ao entrar no templo para poder manter a sabedoria na nossa vida. Primeiro a expressão guarda o teu pé, depois a expressão guarda a tua boca, depois a expressão guarda o teu coração. Diga o pé, assim não, assim vai alejar. Diga o pé, a boca, o coração. Observe, pé é algo físico, boca é algo físico, coração é algo físico, mas representa de forma simbólica outras coisas. Então, da mesma forma como Jó, Salmos, Provérbios e Cantares, Eclesiastes está no grupo de livros de poesias na Bíblia, e esses livros de poesia usam muito linguagem figurada. E essa linguagem aqui, do pé, da boca e do coração, está falando exatamente suas atitudes, suas palavras, os seus pensamentos e sentimentos. Diga atitude, palavras, pensamentos e sentimentos.
Então há uma necessidade de peneirar o que você pensa, o que você sente, o que você fala e o que você faz. Observe que começa com os pensamentos, depois vai para sentimentos, depois vai para palavras, depois que você fala tem que cumprir. E aí nós vamos percebendo que o Evangelho é o Evangelho que vai no pensamento, que vai nos sentimentos, para que passe pela boca e depois se transforme em atitude, porque só sentir e pensar no Evangelho ainda não é ser cristão. Quando você entrar na casa de Deus, tome cuidado, e ele vai falar alguns cuidados, entre eles, entre ouvir o que está sendo ministrado e oferecer sacrifício, ouvir é mais importante. Porque aqueles que vêm oferecer sacrifício, ou seja, entregar ofertas, e não para ouvir, a Bíblia está chamando ele de quesil. Quesil quer dizer tolo. E se você está querendo ser sábio, se você está querendo ser prudente, se você quer ser racã, sábio, você precisa parar para ouvir, porque isto é melhor. Preste atenção aqui, menino. Ó, preste atenção aqui. Você sabia que tem menino que não quer ouvir ninguém mais? Não para ouvir mais ninguém. Quando chama o menino, ele e sai. Quando chama aquela menina, ela e sai. Não quer parar para ouvir ninguém. Quem aqui já foi um menino e uma menina que não queria ouvir ninguém? Desse lado aí, desse lado, muito bem. Tem gente que levantou a mãozinha assim, com medo de apanhar. Desse lado aqui, já foi menino. Olha só como tem. O senhor também, meu irmãozinho. É sério, meu querido? Ainda é esse menininho teimoso? Não. É mais não, teimoso não. É não. Para ouvir, né? Tem um na minha família que chegou a 90 anos. O bichinho difícil de lidar com 90 anos. Ele faz. Não quer ouvir. A palavra ouvir na Bíblia está associada a obedecer. Mas desse lado aqui, quem é que não tinha um costume quando era criança de parar para ouvir, falar, quero saber não. Levanta a mão desse lado aqui. Aqui no meio, aqui, pronto. Olha como tem, coisa linda. Aqui, ó, desse lado, levanta a mão desse lado aqui, ó. Olha, diminuiu desse lado. Parece que é assim, ó, os piores, não é? Os ruins, os mais ou menos, e ali os quase bons. Agora vamos ver lá em cima. Olha para trás, irmão, olha para trás, pode olhar. A galera todinha lá de cima, criancinha, quem não gosta de ouvir, quem não gostava de ouvir, levanta, tem 3, só esse aqui da minha frente aqui, que não levantaram a mão, mas os outros 3 levantaram a mão. Irmãos, se a coisa não é resolvida na infância, vai para a adolescência. Se não é resolvido na adolescência, vai para a juventude, a vida adulta, chega a ficar velhinho e ainda teimoso, cabeça dura e não aprende. Este que não aprende é o quesil, que a Bíblia chama de tolo. Não quer aprender. Ele está tão resolvido a ser tolo que existe 4 opções dele fazer para se dar bem. Ele faz a 5ª. Existem 2 maneiras dele se dar bem e ter sucesso. Ele faz a 3ª. Esse é o quesil. Esse é o insensato, o nécio. Esse é o tolo. O meu avô chamaria ele de burro, jumento, cabeça oca. É o tolo. Quando ele chega no templo, ele demora a vir, ele tem dificuldade para vir, e quando ele chega, ele já chega com vontade de sair. E ele coloca uma oferta, achando que aquele sacrifício
é mais importante do que ouvir o que está sendo ministrado. É o quizil. Eu, quando era criança, quando alguém queria desprezar outro, chamava de quizila. Eu não sei se veio do hebraico essa palavra, mas a raiz tem a ver com isso, Wendel. Pense numa pessoa difícil de lidar, é com o tolo, porque você quer o bem dele, mas ele não quer o bem. Você quer ajudá-lo, mas ele acha que é o dono de tudo, sabe de tudo, e a forma que ele faz é a única certa. Você vai evangelizar e diz: eu já sei de tudo isso. Você vai orar e vai dizer: preciso não, já orei. É o quizil, é o tolo. Mas o Racan, ele está preocupado com uma coisa só: saber o que Deus quer e colocar isso em prática, porque ele é temente a Deus. O sábio está lá em Jó, temente a Deus e desviando do mal. O sábio está lá em Salmos, adorando, servindo, celebrando apesar das perseguições e tribulações da vida. Ele está orando a Deus, agradecendo, adorando, louvando, porque ele é temente a Deus e dá a Deus o que é devido ao seu santo nome. É o sábio. Ele está no livro de Provérbios, aprendendo com o pai, aprendendo com a mãe, aprendendo com os mais velhos, observando a vida e tirando proveito na escola da vida. Ele é o sábio, ele quer aprender como fazer a vontade de Deus. O verso 2 desse capítulo 5 fala: guarda a tua boca, porque se você não guardou o pé, se você não pensou na reverência na casa de Deus para ouvir, você vai precisar vigiar muito com a sua boca. Não se precipite com a tua boca, porque o que fala a boca é o que vem do coração. Nem o coração se apresse a falar nenhuma palavra, porque ele colocou diante de Deus, porque não tem nada que você fale que não seja diante de Deus, porque um atributo divino mais importante para que ele seja juiz de todas as coisas é que ele é onipresente. Não existe nenhum lugar onde Deus não esteja. Não precisa se esconder, Deus está vendo. Não tem como se esconder, ele vê, ele sabe, ele registra. Aí diz assim: Deus está no céu, você aqui na terra. Tome cuidado, vigie, sejam poucas as suas palavras. Alguma vez você já sentiu vontade de dizer algo por causa de um desaforo, por causa de uma afronta? Veio aqui, passou por aqui, chegou na língua, você engoliu? Isso aí é chamado de engolir sapo. Você engoliu. Você não disse, porque se você dissesse, você ia ficar triste, a pessoa ia ficar triste e Deus ia ficar triste. Tristeza para todo mundo. Aí eu engoli. Quando você engoliu, você foi o Racan. Quando você falou, você foi o quizil. Quem de vez em quando está sendo quizil, levanta a mão. Levanta a mão. Tem gente levantando a mão, minha gente. Tem gente levantando a mão. De vez em quando eu estou sendo quizil. Eu chego nesse lugar, mas minha cabeça está voando. Eu quase não sei o que aconteceu aqui. Eu converso com esse aqui, dou uma olhadinha no celular, dou outra olhadinha, mais uma olhadinha, mais outra. Daqui a pouco eu estou lá naquele mundo virtual, minha vida se tornando o mais virtual possível, lá no mundo do esquisito. Irmãos, guarda o teu pé. Se possível, desliga celular. Se possível, desliga a mente. Faz alguma coisa por você quando entrar nesta casa. Guarda teu pé, guarda a tua boca, guarda o teu coração. Passa a peneira dentro e fora, para que você não venha fazer sacrifício de quizil, sacrifício de tolo. O verso 3: na multidão da ocupação vem os sonhos. Se isto é verdade, na multidão das palavras do tolo, ele é identificado.
Quanto mais ele fala besteira. Sabe aquela irmã que você diz, mulher, fecha essa boca? Sabe aquele irmão que diz assim, vigia, vaso? Não é assim não. A voz do tolo na multidão das palavras, você identifica ele. O verso 4 tem algo a ser orientado a respeito daqueles que prometem coisa a Deus em forma de voto. Fazer voto é, Deus, se o Senhor fizer isso por mim, eu vou fazer isso, isso e isso. Olha, Senhor, me perdoa agora, porque amanhã eu não vou errar mais não. Olha, Senhor, mande isso agora, na minha vida agora, sim, providencie, porque parte disso eu vou doar para alguém, vou fazer isso lá da igreja, eu vou. Aí faz uma promessinha entre você e Deus, o nome disso é voto. Você faz um voto, uma promessa a Deus, você e Deus no secreto. Aí Deus está dizendo que o tolo está fazendo sempre isso. O tolo, ele é um maleta. Ele é um esperto, um espertinho. Ele é um somebody love. Ele é um manipulador. Ele faz isso com todo mundo para tirar proveito das coisas. O quizil. Ele está sempre querendo um jeitinho, e até com Deus ele tenta fazer isso. Deus não se agrada de tolos. Se você faz um voto, só um, a vida toda, e cumpriu, Deus fica feliz com isso. Mas você faz 10 votos e não cumpre nenhum, não adianta de nada o que você está falando. O verso 5, melhor que você não faça promessa nenhuma, se você fizer e não cumprir. Verso 6, ele vai concluir dizendo: não permita que a tua boca faça pecar a tua carne. Não diga diante do anjo de Deus, dessa vez eu errei, deixa para a próxima. Por que razão Deus iria ter raiva, ficar irado com você e de repente punir você por causa dessa sua promessa maluca? O verso 7 diz: do mesmo jeito que muitos sonhos, na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Se você ficar atento a isso, você é um homem temente a Deus, você é uma mulher temente a Deus. O que é que a gente aprende com essas observações do verso 1 a 7? Se você é temente a Deus, tenha reverência quando entrar neste lugar chamado templo, para adorar, e não faça nada precipitado, nada fora do seu juízo, nem sequer diga uma palavra. Nós estamos falando de momento de adoração, reflexão e voto. Agora que nós observamos o tolo no templo, agora o Correlete, o Eclesiastes, o Correlete é o pregador. Do jeito que eu estou aqui falando, em hebraico eu sou o Correlete. Em grego eu seria o Eclesiastes, aquele que está comunicando para multidões, ou para uma assembleia. Esse Eclesiastes, esse Correlete, ele pega o tolo do templo e leva ele para o palácio. E vai mostrar o trabalho do governante, e depois pega ele lá do palácio e leva ele para o campo, para outro cenário onde está o trabalhador. E ele mostra, está vendo o governante, está vendo o trabalhador? Daqui a pouco nós vamos ficar informados de que eles vão dormir. Um vai dormir, mas o outro não. Um vai estar perturbado e preocupado, mas o outro não. Um tem muito dinheiro, tem muita riqueza, um ostenta e mostra, outro ninguém sabe o que tem, mas um é triste, perturbado, agoniado, amedrontado, aterrorizado, mas o outro é sossegado, feliz e dorme tranquilamente. Do verso 8 até o verso 15, por favor, acompanhe.
O irmão da mídia aí pode colocar o texto na tela. Verso 8: se vires em alguma província um rei oprimindo o pobre, e violência do direito e da justiça, não te admires de tal procedimento, pois quem está altamente colocado em superior posição, tem quem o vigia, e há outro mais alto do que ele que o explora. 9: o proveito da terra é para todos, até mesmo o rei se serve do campo. Verso 10: quem ama o dinheiro, jamais dele se fartará, e quem amar a abundância, nunca se fartará da sua renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, ali se multiplicam também os que deles querem comer. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que ver tudo isso com os seus olhos? Verso 12: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco ou muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há um grave mal que eu vi debaixo desse sol e que faz adoecer: as riquezas que os seus donos guardam para que outro venha desfrutar, ou para o seu próprio dano. Porque as muitas riquezas se perdem por qualquer maventura, e havendo algum filho, nada vai ficar na sua mão. Como este homem saiu do ventre da sua mãe, assim vai tornar para lá, indo-se como veio, e nada tomará do fruto do seu trabalho que possa levar da sua mão. Do 8 ao 15. Algumas considerações importantes. Eu não sei qual é a versão que você está utilizando aí, mas algumas palavras podem ser alternadas de forma diferente para falar do princípio das coisas que está relacionada à felicidade, à alegria de viver, ao sossego da alma. Nós estamos vivendo em um sistema capitalista, aonde o ter, ele ofusca a ideia de que ser não vale a pena ter. Vai escolher alguém para casar, ele tem o quê? Vai escolher alguma profissão, essa profissão vai me dar o quê? Vai morar em algum lugar, aí vai perguntar se esse lugar onde mora vai lhe oferecer o quê? A reflexão sempre vai ser: qual a lei do retorno, qual a gratificação que isso vai me tornar? Este sábio homem pregador, ele pega o tolo, coloca em observância a um governador. Preste atenção que eu vou lhe dizer aqui. Ainda bem que as eleições já aconteceram, para você não achar que eu estou defendendo o cabeludo ou o careca, o de barba ou de óculos, o vermelho ou o preto. Se eu disser a minha opinião, vocês vão se assustar, mas eu vou dizer o que está escrito aqui. Aqui está dizendo que quem está no poder sempre vai explorar quem está trabalhando, porque o luxo dos poderosos são bancados pelos trabalhadores. E quem é que está falando isso? O homem que mais luxou nessa terra em termos de riqueza. No passado, o que ele fazia chamava a atenção de todas as nações. Quem nunca ouviu falar de um filme chamado As Minas do Rei Salomão? Quem nunca ouviu falar das sete maravilhas do mundo antigo, entre elas o templo do rei Salomão? Este homem que se tornou muito famoso, muito rico, esse homem que sentava no seu palácio e dava alimentação a muitas rainhas e reis que vinham visitá-lo, esse homem precisou cobrar muito imposto das províncias para poder manter o seu luxo e a sua riqueza.
Esse homem deixou uma herança fabulosa para seu filho Roboão. E os irmãos sabem que Roboão, quem conhece a história, livro dos reis de Israel, quem conhece a história de Salomão e o seu filho Roboão, sabe que a confusão foi tão grande que das 12 províncias, 12 tribos, 10 ficaram revoltados e disseram: nós não queremos Roboão no poder. Ao invés de diminuir impostos, ele aumentou. Fora Roboão. 10 tribos. Interessante que o texto diz: esse governante que explora o pobre, tem outro acima dele que o explora também. Há uma cadeia de corrupção amarrada dentro do sistema político e não tem jeito, porque o coração do homem se corrompe quando está sentado na cadeira sem Deus. E na história da igreja, toda vez que a igreja se juntou com o Estado, formando uma coisa só, se corrompeu, se paganizou, perdeu a sua essência. A igreja, ela prega, a igreja, ela anuncia, a igreja, ela intervém, ela denuncia, mas a igreja, ela não é nacional, ela é internacional, apostólica, bíblica e espiritual. Ela jamais será terrena, brasileira ou paraibana. E esse povo de Deus precisa olhar para a vida na ótica de Deus e no temor de Deus. O verso 7 diz: tu teme a Deus. Olha para esse homem, rei, rico, esbanjando, mas não está pagando o direito do pobre e do trabalhador. Ele está sendo injusto com o cetro que foi confiado na sua mão. Está vendo isso? Tem alguém também explorando ele. Do jeito que tem um camarada aqui na prefeitura, toma aqui, toma um, me dá 3, toma 3, me dá 4. Tem aqui tudo isso, num governo, numa presidência, tem alguém que também está perto dele, explorando ele, dizendo: eu só te apoio se você me der tanto. Foi basicamente o que alguém aqui pode ter dito a um vereador para votar nele: me dê isso que eu voto. É um explorando o outro, sem direito de poder cobrar depois. Essa sujeira está nas ruas, nas casas, no palácio, nos tribunais. Há uma corrupção generalizada. Mas o verso 9 vai dizer: todo mundo se serve do campo, e quem deu o campo foi Deus. Não é interessante isso? O rei precisa da terra, todos nós precisamos da plantação. Se eu planto por causa do dinheiro, se eu estou no governo por causa do dinheiro, se eu trabalho por causa do dinheiro, tem o versículo 10 dizendo: quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará. Quem tem vai querer mais, quem tem vai querer mais. Quem ama a abundância nunca se fartará da sua renda. O que é que ele vai dizer aqui? Tudo isso é revel. Tudo isso é vaidade. A palavra revel é usada 38 vezes. E ele vai usar 8 vezes a expressão tudo é revel. A palavra revel é traduzido como fumaça, é traduzido como vapor. Mas o significado de fumaça e vapor talvez queira dizer é tudo passageiro. Tudo ilusão. Vai sumir rápido. Tente pegar uma fumaça, você não pega, você está vendo, mas vai se dissolver. É revel. Diga: é revel. Olhe para o carro que você tem, dê uma olhadinha e diga assim: é revel. Olhe para a casa que você tem. Olhe para esse cabelo lindo. Cadê Ramos? Cadê Ramos? Ali. Está sem brilho? Fique perto de uma luz que eu lhe vejo, né? Olhe para esse seu cabelo, meu querido, e diga: é revel. Você vai olhar, meu querido, para a sua energia, para a sua inteligência, e você vai dizer: é revel. Isso quer dizer o quê? É passageiro. Daqui uns dias vocês vão estar maiorzinho,
Vocês vão casar, ter filhos, vocês vão ficar velhinho, vão olhar para a vida e vai dizer: é revel. É revel. E essa ilusão do ter dinheiro e achando que o dinheiro vai lhe dar tudo, pergunta ao Faustão se o dinheiro lhe deu tudo. Quando você vai para todos esses poderosos que têm o máximo que pode ter, mas tem a casa, mas não tem o lar, tem a cama, mas não tem o sono, tem a comida, mas não tem a saúde. Na verdade, tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro e nada mais que dinheiro. E ele está levando o tolo para pensar nisso. O que é que você quer? Trabalhar ou explorar o trabalhador? Nós estamos observando uma geração que quer trabalhar menos e ganhar muito fácil. Nós estamos diante de uma geração que acha proveitoso vender droga, ganhar dinheiro fácil, e quando for preso, pagar a um advogado corrupto para lhe defender da pior forma do que entrar na justiça para prender o bandido. Nós estamos vivendo diante de uma geração que quer tudo muito fácil. É o espertinho. E você sabe a diferença entre o inteligente, o sábio e o esperto? Eu vou lhe dizer. Os três resolveram andar num avião, alugaram o avião. Só que, por descuido, só havia 2 paraquedas. E eram 3 pessoas no avião. Estava lá o sábio, o inteligente e o esperto. Se você é esperto, você sabe o que pode ter acontecido no final. Você acha que o sábio se deu mal no final? Não. O inteligente quase se deu mal se não fosse o sábio. Mas quem se deu mal foi o esperto. Colocaram um revezamento. O sábio começou, depois o inteligente pegou a direção. Quando passou para o esperto pegou um atalho, e nesse atalho precisou acelerar devido à pressão atmosférica e à turbulência da tempestade. Defeito no motor, vai cair o avião, vamos procurar o paraquedas. Só 2. Aí o inteligente disse assim: rapaz, tem 3 pessoas aqui e nós só temos 2 paraquedas. Vamos tirar para ímpar? Aí o sábio disse: não, para ímpar é só para 2 pessoas, 3 não tem como tirar para ímpar. Então vamos fazer o 0 ou 1. Pode ser. Vamos fazer pedra, papel e tesoura? Pode ser. Enquanto estavam discutindo o inteligente e o sábio qual é a melhor maneira, o avião estava caindo. Sabe o que o esperto fez? O espertinho, o que alguns também aqui fariam. Foi lá, pegou a bolsa, abriu e pulou. E rindo. Tchau. Rindo. O esperto. Aí o sábio disse assim: pode ir, meu querido, eu já vivi demais, já aprendi o que eu gostaria de aprender, já é o bastante para mim essa vida, pode ir. Ele disse: tem um paraquedas aqui, tem outro. E se ele pegou o quê? Ele pegou minha bolsa do lanche. O espertinho pegou a bolsa do lanche, morreu comendo. Caiu do avião achando que pegou o paraquedas, achando que era esperto. Ei, a vida vai te pegar de um jeito por causa dessa tua esperteza. Achando que isso é inteligência, achando que isso é sabedoria. Eu estou careca de saber que esperto é maleta, e maleta sempre se dá mal no final. Confira o que tem dentro da bolsa. Quem está entendendo o recado aqui, diga: eita! Eita! Eu não sei se isso é hebraico, eu não sei se isso é grego, mas eu acho muito bonita essa palavra. Eita! Irmãos, eu não quero me estender, mas eu estou gostando muito dessa reflexão. Eu estou gravando porque eu quero ouvir de novo.
Eu pregando para mim. Já tem mais de 1000, irmão, gravações assim. Tem algumas coisas que eu falo de Jesus, me ajude. Eu falei isso. É incrível. Verso 11: onde os bens se multiplicam, ali também se multiplicam os interesseiros. Eu lembro que quando eu casei, quando a gente foi escolher os padrinhos, os irmãos estão entendendo. A gente escolheu os padrinhos pelo poder aquisitivo deles. 2 ou 3 foi por causa da patente espiritual que tinha. Fogo mesmo, fogo pentecostal, a gente chamou para ser padrinho. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os ver com os seus olhos? Já ouviu falar de Nabucodonosor diante do jardim suspenso da Babilônia? Eu fiz, eu posso, eu tenho. E Deus o abateu de uma forma, lá no livro de Daniel tem essa história, que ele ficou tão humilhado que ele virou e viveu como um bicho durante anos, até reconhecer que tudo vem de Deus e volta para ele. Nabucodonosor, o homem mais poderoso da época do século VI antes de Cristo, a maior potência mundial, que levou cativo o reino de Judá. Este homem foi humilhado, porque diante do que ele via, ele achava que a glória era dele. O verso 13, 14 e 15, nós percebemos o trabalho que é observar e fazer conclusões. Observar e fazer conclusões é o que Salomão tem feito. Ele levanta um questionamento, ele faz algumas observações, experimenta a vida para poder dali tirar lições para passar para o povo. Esse é o Salomão. Há um grave mal que eu vi debaixo do sol que faz adoecer: as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano. Percebeu aí, meu amigo Kizil? Percebe o governante? Não é ter uma cadeira para mandar no povo que faz alguém feliz. Percebe lá o trabalhador no campo? Quando ele volta para dormir é que faz sentido. Quando ele deita a cabeça no seu travesseiro é que ele vai saber o que é o sabor de viver. Ele coloca o Kizil no templo, ele coloca o Kizil numa cadeira de governante, e ele coloca o Kizil para trabalhar no campo, e ele coloca o Kizil diante de riquezas. E ele vai perceber, o Kizil, que não é o que você tem que vai fazer diferença nessa vida, mas pouco ou muito é se você está desfrutando e atribuindo isso a Deus. O verso 14: as riquezas que se perdem por qualquer má aventura, e havendo algum filho, nada vai ficar em sua mão. Do jeito que saiu este do ventre, assim nu vai voltar, indo-se como veio, e nada terá proveito do seu trabalho que possa levar da sua mão. Essa é a ideia do rico, que sempre quer ser rico. É aquele que vive em torno do dinheiro e sempre quer dinheiro. Esse rapaz aí, dono do Instagram, do WhatsApp, dono das redes sociais, Twitter, X, qualquer outra coisa dessa aí, fez um acordo lá com o presidente lá, candidato, e disse: eu vou dar tanto para quem votar no senhor. Porque ele tinha dinheiro para esbanjar. Tinha um apresentador, que eu acho que vocês não conhecem, ele começava o programa: quem quer dinheiro? O auditório. Quanto mais dinheiro se aparece nesse mundo, mais confusão tem,
E a gente vai chegar a uma conclusão agora, a partir do verso 16 ao 20. Do 8 ao 15 nós aprendemos: se você teme a Deus, não caia na ilusão de achar que você é grande ou tem alguma coisa. Quem pensa assim vai cometer injustiça com os pobres e não tem a humildade de perceber que há alguém melhor que você e um dia você pode precisar de quem está pisando hoje. Seja humilde e cuidado com a arrogância. Quem teme a Deus não entrega o seu coração às riquezas, fazendo delas a razão de viver, porque nunca vai se satisfazer e ser feliz de verdade. Cuidado com a ostentação. Depois que surgiu rede social, a gente começou a perceber quem tem as coisas para mostrar e quem tem as coisas para viver. E assim, verso 16. Eu estou pegando muito duro? Não, né? É normal, né? O que eu estou falando aqui? Normal, né? Assim que também isto é um grave mal, que justamente como veio, assim há de ir. E que proveito lhe vem trabalhar para o vento, e de haver comido todos os seus dias de trevas, e de haver padecido muito enfado, enfermidade e furor? Ele levantou um questionamento. E agora ele vai apresentar a observação. 18. Eis aqui o que vi, uma boa e bela coisa. Preste atenção, crente. Atenção, você que é racã, que é sábio, você que é temente a Deus, ou você que quer sair do quizil, da tolice. Eis aqui o que eu vi, uma boa coisa e bela: comer, aleluia, beber, cuidado com a bebida, e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo desse sol todos os dias da sua vida, porque esta é a sua porção que Deus lhe deu. Pegar, usufruir, usufruir ao lado de quem ama, como ele vai dizer em outras passagens no livro de Provérbios. 19. Todo homem a quem Deus deu riqueza e bens, e lhe deu poder para delas comer e desfrutar e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Eu acho interessante aquele irmãozinho que passa com um carro assim, vai, mas quem sabe se chega, e ele coloca assim: foi Deus que me deu. Dá vontade de eu comprar um e colocar atrás. Tem certeza? Passar na frente dele e perguntar: tem certeza? É irônico, mas atribuir tudo que nós recebemos a Deus não é uma questão de quantidade, mas de qualidade. Não é uma questão do que você está mostrando, mas do que você está reconhecendo. Que todo o seu esforço pode se tornar em nada se Deus não abençoar as obras das tuas mãos. Tem gente que vai ter, mas não vai se satisfazer. Vai ficar colocando defeito em tudo que tem, e como a sanguessuga e como a sepultura, nunca vai se satisfazer, porque está colocando nas coisas a razão da sua existência e de viver. Aprendemos aqui que o que nós temos vem de Deus, como cantava o Lázaro: foi Deus que me deu, foi Deus que me deu. O verso 20: porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche de alegria o seu coração. Desfrutar da vida e a alegria de viver, você só vai encontrar em Deus, se você temê-lo e viver em sabedoria.
Quem teme a Deus sabe agradecer o que tem e aproveita a vida da melhor forma como um presente de Deus. Isso é gratidão. E para concluir, eu quero dizer aos irmãos, a maior tolice dos humanos é prometer o que não pode cumprir, achar que tem ou pode alguma coisa nesta vida sem respeitar o próximo e não saber desfrutar da alegria de viver como um presente de Deus. Se você é assim, você é um tolo. Salomão, ele quer provar em tudo que ele está fazendo que ele não foi tão sábio assim quando ele fez escolhas erradas. Porque na falta de temor de Salomão, ele fez escolhas erradas de mulheres, ele fez escolhas erradas de alianças, e ele fez escolhas erradas também na hora de cultuar. Ele adorou outros deuses. E isso lhe pesou muito no final da sua vida. Quem conhece a história de Salomão sabe. A verdadeira sabedoria está no fato de você reconhecer os próprios erros, de você mudar a sua mentalidade e de você temer a Deus diante de tudo que você faz. Incline sua cabeça, nós vamos orar. Você percebeu que esse pregador não pediu para você ficar repetindo a palavra glória a Deus e aleluia. Você percebeu que esse pregador não pediu para você ficar correndo no corredor aqui imitando um avião. Você percebeu que esse pregador aqui não ficou soprando o microfone e jogando bola em cima de você dizendo receba. Esse pregador leu um texto, explicou o texto e ele orientou a você como viver o texto. Era isso que Salomão fazia, porque ele era o pregador. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te glorificamos por esta reflexão. Meu Deus, o que será de nós sem a tua graça e a tua misericórdia sobre nós? Tanta coisa nesta vida que achamos que vai permanecer, mas tudo é passageiro. Tanta coisa nessa vida achamos que vai trazer alegria, mas na verdade a alegria verdadeira vem do Senhor. Nós precisamos ser temente a Deus e não ter riquezas e coisas para ostentar. Meu Deus, nos livra da ilusão da ostentação e nos faz mergulhar no prazer que há da gratidão, e que nós, todos nós aqui, saiamos do grupo dos tolos e entremos no grupo dos sábios que temem o teu nome e têm prazer em te obedecer. Meu Deus, nos livra da ilusão da tolice e nos enche de sabedoria e graça para a honra e a glória do teu nome. Assim eu te oro, assim eu te agradeço. Amém.